sei que quando a gente começa nesse mundo mágico da estética, talvez a gente fique um pouco perdido. Eu fiquei muito perdida no início. Qual equipamento eu vou comprar? Mas eu não tenho ainda essa tecnologia, eu não consigo comprar essa tecnologia. Como que eu faço para começar, sendo que já tem grandes clínicas por aí que já fazem o que eu faço? Como que eu vou começar? Meu Deus, socorro! Eu sou Ana Risma, fisioterapeuta dermatofuncional, e eu vou falar da minha jornada, como eu comecei, que realmente foi uma loucura, eu me dava muito frio na barriga. E eu tinha acabado de sair de um emprego, onde eu era recepcionista, e desse emprego eu consegui juntar um dinheiro, que não exatamente era apenas o meu negócio que eu queria fazer, mas sim para até me manter um pouco ali naquele período que eu sabia que eu não ia ter paciente, não ia ter cliente, então não ia ter onde tirar o dinheiro. Se você ainda não saiu do seu emprego, guarda essa dica, pega essa dica, fica com ela. Você não precisa comprar equipamento para começar na estética. Eu, por exemplo, comecei com massagem. Eu vou colocar a foto aqui para vocês verem de como era a minha salinha. Eu adorava a minha salinha, era super aconchegante. Não tinha uma pessoa que entrava lá e não falava, meu Deus, como é aconchegante, como é gostoso aqui. E eu vou explicar também por que essas pessoas tinham esse olhar quando chegava. Antes que eu usava ali naquele lugar que era de, assim, inovação, era o quê? As minhas mãos, as minhas técnicas que eu fazia, que eu aplicava. E era um mix de técnicas que eu aprendia de cursos. Então tá aí. Uma coisa que você pode investir é curso. Não é qualquer curso não, tá, gente? Não vai só em curso que é por nome. Mas hoje que a gente tem um Instagram muito consolidado, você pode, por exemplo, ficar namorando ali a pessoa, vendo como é a técnica dela, estudando. Pra aí sim você fazer um curso, tá? Essa é uma dica muito importante, porque quando eu comecei, eu queria fazer todos os cursos que apareciam, principalmente aqueles que tinham um nome muito grande. Às vezes eu fazia e eu não gostava, eu falava, nossa, é só nome. E eram cursos bem caros. Então, pega essa dica para você de iniciante, é muito valiosa. Então, aprenda, às vezes, com pessoas que são pequenas aí da sua cidade, que dá curso. E eu tinha essa marca, e para vocês terem ideia, o lençol que eu tinha, ou era aquele papel, né, que às vezes ficava até grudando um pouquinho na frente, ou era aquele papel, ou o TNT. Mas, para cobrir a paciente, eu sempre pedia para elas trazerem a toalha delas, toalha de banho normal. E eu nunca tive problema com isso, gente. Sempre deixava no lembrete para elas no WhatsApp. E quem aí das antigas vai lembrar que eu pedia para trazer as toalhas. Elas traziam, levavam para casa, elas mesmas lavavam e traziam. Nunca tive problema com isso. Então, se você tem medo, nossa, não tenho nem toalha para comprar e agora? Não fique assim. Coisas que eu investia que elas gostavam muito. Creme, diferentes tipos de cheiro, agregava uma nova experiência, porque, gente, era o recurso que eu tinha e era aquilo que eu usava e eu usava a meu favor. Uma coisa muito importante, e muito importante a nível assim, nós profissionais já sabemos que isso é importante, que é essencial, é indispensável. O quê? A anamnese, pessoal, ficha de anamnese, a sua proteção e a proteção do paciente. Eu fazia termos de consentimento de paciente 00,1, minha primeira paciente, eu lembro até hoje quem que era, veio ela, a irmã e a mãe. Eu tinha termo de consentimento, eu tinha ficha de anamnese, que é um básico para nós profissionais. Então eu já tinha isso, agora fazem 8 anos, tá? E eu sei, eu entendo que às vezes a gente vai começar e a gente quer ter várias coisas muito legais, até porque nós profissionais que trabalhamos com estética sabe o quanta novidade que sai. E você não precisa cair em tudo isso, porque às vezes, gente, o equipamento que saiu agora de lançamento faz a mesma coisa que aquele antiguinho faz. Não precisa se precipitar para ter um equipamento. Então comece com a mão. A mão é o nosso maior recurso, né? Você é esteticista, terapeuta, biomédico, enfim, profissionais da área da saúde. O nosso recurso é a mão. Então, massageie o paciente, faça modeladora que vai gerar um resultado, então não precisa machucar o seu paciente, faça uma boa avaliação, então avalie o seu paciente preocupado com ele. O que eu investia era em agregar o paciente, a fidelizar ele, a ele voltar, ou seja, eu sempre perguntava como foi a massagem, o que você está sentindo, isso tudo na massagem, tá? Massagem modeladora, drenagem linfática e relaxante, e assim, era um sucesso, todo mundo gostava. Outras coisas, gente, básico que vai fidelizar o seu paciente, você ser carismática, né? Você ser empático para o seu paciente, ter o tato, se é um paciente que gosta de conversar, se não vai ficar falando dos seus problemas, porque ninguém quer ouvir os seus problemas. Guarda para você os seus problemas. Na hora que você entrou ali na sala de atendimento, esqueça tudo que foi, é difícil, mas esqueça tudo que foi. E uma das coisas que eu falei no início do vídeo, que os pacientes sempre falavam, nossa, que sala bonita, que sala aconchegante, o que que era? Gente, era isso aqui que eu tenho até hoje. Olhinhos essenciais, mais essências, eu colocava
naquele difusor, aqui no difusor tá longe, mas eu colocava naquele difusor, vou colocar aqui pra vocês, que é baratinho no Mercado Livre. Então, quando eu comecei já a ganhar dinheirinho, eu fui comprando essas coisas. Tem aquele que é o de ar, né, que sai um arzinho, eu não gostava. Eu gostava desse daqui, a minha sala era pequenininha, tava um cheirão maravilhoso, a pessoa entrava, ela já relaxava. A hora que a pessoa chegava, eu já tinha uma musiquinha pra relaxar, então a pessoa já entrava e era aquilo. Outra coisa que eu comprei no Mercado Livre, gente, que era bem baratinho, que eu uso até hoje, aquela luz ali, ó, vou colocar aqui também, essa luz aqui. Essa luz, gente, era o charme da sala, era o tchan. Porque a hora que a paciente via que eu colocava luz, e tem os significados das cores, eu colocava azul claro, violeta, né? E aí você, ao amarelo, e aí você vai estudando sobre as cores e coloca aí pro seu paciente que realmente ajuda ele a relaxar e a ter o momento dele que ele quer, que ele precisa. E tudo isso sem comprar aparelho nenhum, tá, gente? Então, até para fazer tratamento estético, eu tinha essa pegada mais relaxante. Inclusive, eu trouxe isso até hoje aqui no consultório. Então, ainda eu gosto disso, que a pessoa tenha esse momento relaxante até para fazer procedimento estético, inclusive o Carbox. E aí, depois de um tempo, comecei a fazer alguns tratamentos faciais. E tratamentos faciais sem aparelho, gente. Eu fazia a revitalização facial. Sabe aquela higienização completa, uma esfoliação bem legalzinha. Posso fazer um outro vídeo explicando como que era essas revitalizações faciais para explicar melhor para vocês, porque realmente era um diferencial. E então a pessoa fazia massagem relaxante, eu oferecia, muitas vezes elas viam eu postando e acabava se interessando ali por aquilo que eu queria fazer. Então, eu fazia muita massagem facial para relaxar mesmo o paciente. Esse procedimento facial que eu fui me aprofundando mais nas técnicas, mas ainda assim, recursos, porque eu não fazia limpeza de pele ainda, eu só fazia hidratação facial porque era rápido, não gerava tanto custo também, e o paciente realmente saía com a pele renovada, com a pele bonita, glow, e ainda permanecia por 7 dias aquela pele renovada. Então, assim, era sensacional. Para você também que quer aí começar com alguma coisa facial, ou já quer começar com os 2 corporais faciais, a gente recomenda muito massagens, seja ela qual for, sem machucar o paciente, pelo amor de Deus, e revitalização. Eu tenho certeza que você vai vender muito, porque a massagem, gente, no rosto é maravilhosa. E relaxa pontos que às vezes a pessoa tá com tensão e nem sabe. Soltava tudo. Por quê? Porque era a tecnologia que eu tinha, né? As minhas mãos, técnica. E pro vídeo não ficar muito extenso, assim, tem muita coisa pra falar desse início meu. Mas acho que pro primeiro vídeo tá ótimo. Agora é um conselho pra você que tá começando, quer começar a atender nessa área, e aos pouquinhos, muita paciência e muita, mas muita vibração boa e energia boa, que vai dar certo. Então você vai entrar nesse espaço que você tem e você vai só ter vibrações positivas sobre esse lugar. É só apenas falar como que eu quero, eu vou ir lá e fazer nada, limpar, arrumar, passar um tempo no seu espaço, vai fazer isso para gerar boas energias e deixar um ambiente harmônico. Se o paciente chegar, você tá harmônico, não se desespere, se programe muito bem, tanto financeiramente quanto planejamento. Se você não conseguiu planejar muito bem, porque eu sei que às vezes a gente começa na correria e é melhor começar na correria porque tem grandes planos que nunca saem do papel. Então já começa, faça o seu, se importe muito com o paciente e principalmente, imagine como paciente, como você gostaria de estar no ambiente. Essa é a principal pergunta que eu me fazia na época. Eu acho que é a principal pergunta que todos os profissionais deveriam fazer. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.